Vamos orar então. Amado Deus, Pai eterno e Criador, Deus que nos dá a vida, Deus que nos alimenta fisicamente e espiritualmente com a palavra, com os ensinos do Senhor para o nosso próprio bem. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que esteja com cada um de nós que agora nos encontramos nesta live para estudarmos um pouco mais da tua palavra, aprender qual a tua vontade para nós e nessa vontade vivermos dias de santificação servindo ao Senhor através da tua igreja, que é o teu reino aqui na terra. Pai nosso que está nos céus, toma em tuas mãos este professor que agora à noite vai nos ministrar esse estudo, que o Senhor esteja com ele, capacitando cada vez mais para que ele continue sendo esse vaso, transbordando o conhecimento da tua palavra, Senhor, àqueles que necessitam de aprender mais de ti. Pai nosso que está no céu, ser com cada um de nós, ser com os teus servos, tuas servas, teus filhos, por todo o Brasil, por toda a face da terra, Pai. Quantos irmãos se encontram enfermos, acamados, quantos estão em recuperação, quantos de nós, Pai, têm necessidade de trabalho, residência, saúde, família, várias áreas nas nossas vidas são afetadas, ó Pai, com os problemas que o mundo tem trazido, mas o Senhor é a nossa esperança, é o nosso conforto, o nosso consolo, e é por isso, Deus, que nós estamos aqui para aprendermos como sermos consolados pelo Senhor e consolar aqueles que estão em nossa volta. Deus amado, enquanto estivermos nesse estudo, esteja conosco, esteja com a tua igreja espalhada sobre a terra. E continua após, Pai, até a volta de Jesus, nos ajudando e orientando a cada dia a vivermos uma vida de santificação. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. 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 Muito obrigado, irmãos. É uma grande satisfação e honra poder estar aqui para poder servi-los, né? Como eu sempre digo, não para substituir o Enio, que o Enio é o insubstituível, né? Mas para poder trazer aquilo que a gente tem aprendido com ele nesse contexto tão maravilhoso que é o contexto do Evangelho de Lucas, que foi escrito lá em Cesareia, quando Paulo esteve preso, cerca mais ou menos entre 3, 4 anos, mais ou menos. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Oi, Ana Maria, boa noite. Direto de Boa Vista, Roraima. Boa noite, irmão. Boa noite. E temos o privilégio, né, de conhecer Jesus nesse contexto de Lucas como aquele que é o quê? O restaurador do reino a Israel. E aí, ao vermos Jesus ensinando do decorrer de Lucas, podemos ver, né, o poder transformador, restaurador, os ensinos para aqueles que estão ouvindo, que estão aprendendo, que estão buscando, né, como nós vimos lá no capítulo 15, né, que vemos os dois contextos, dois públicos, né, publicanos e pecadores, e os escribas e fariseus, uns com o desejo de ouvir a Jesus, né, outros, por outro lado, estão o quê? Murmurando, indagando por que Jesus está comendo com aquele tipo de pessoa, mas, na realidade, sem ter o entendimento do propósito da vinda de Jesus. Para quê? Para restaurar a vida daqueles que querem ouvir, para restaurar a vida daqueles que querem buscar a Deus, para restaurar a comunhão daqueles que, no momento, estavam vivendo no pecado, mas afundados na lama, né, na tristeza, no pesar do pecado, estão reconhecendo a sua condição, como a gente viu lá na parábola do filho pródigo, né? E aí, o que essas pessoas estão fazendo? Vendo a sua condição longe de Deus, e ao ouvirem o ensino de Jesus, o que elas estão fazendo? Estão se aproximando, estão em busca do Pai, ou seja, estão em busca da restauração. E aí, como a gente vê a característica daquele pai no capítulo 15, restaurador, aguardando, né, olhando para aquele caminho no qual o filho havia partido. E aí, quando ele vê ao longe aquele filho, o que é que ele faz? Ele espera que aquele filho chegue até ele? De modo nenhum. Ele vai até aquele filho, restaura a sua roupa, a sua filiação, coloca sandálias nos pés, e para quem estava desejando comer, né,
a comida dos porcos, o que ele faz? Ele manda matar o novilho cevado. Isso é uma representação daquilo que Deus tem para aqueles que o buscam. Às vezes os homens estão vivendo, em termos espirituais, uma vida miserável, né? Mas Deus está pronto para saciá-los, né? Espiritualmente, saciá-los, dar aquilo que eles tanto carecem. E é essa mensagem proclamadora trazida por Jesus que nós temos observado no Evangelho de Lucas. Agora, um ponto que a gente pode observar, Deus também queria restaurar quem? Os líderes judaicos, como os fariseus e escribas. E aí ele trabalha o exemplo do filho mais velho, que o filho mais novo foi para longe da casa do pai. O seu coração desejava estar longe do pai. Mas o filho mais velho e ficou na casa, não se afastou da casa, mas o coração desse filho, ao contrário do irmão, estava longe do pai. Tanto é que quando ele chega, ele vê a celebração, ele não se alegra com o pai, ele não se alegra com os empregados, ele não se alegra com seu irmão. E aí o que ele faz? Ele fica irado. E o pai é tão restaurador que vai até ele, explica, mas mesmo assim ele não aceita. E é esse papel que os escribas e fariseus religiosos, no contexto de Jesus, agiam em relação aos pecadores. Isso nos mostra que eu e você agora, dentro do contexto da nova aliança, como propagadores, ou seja, aqueles que proclamam a restauração, o reino já restaurado, não podemos agir como esses homens. Precisamos ter a disposição em levar a mensagem àqueles que querem ser restaurados, àqueles que reconhecem a sua condição, como a gente estava conversando ainda há pouco, né, irmão José? De levar a mensagem, levar essa mensagem transformadora, mas deixar em cargo das pessoas decidirem se elas querem continuar numa condição precária, né? Assim, miserável no sentido de ter palavras que não condizem, que não trazem satisfação, que são os ensinos dos homens, ou de fato ele tomar a decisão de buscar a palavra plena, a restauração espiritual, a plena comunhão com quem? Com Jesus e com o Pai. Por meio do quê? Por meio da prática da palavra e ter sobre a sua vida a restauração de quem? De Jesus. Hoje, nós vamos abordar o capítulo 16, a partir do versículo 1, e aí a gente vai ter uma história bem interessante, né? Como a gente já viu em outras vezes, a chamada parábola do administrador infiel. A parábola do administrador infiel. Alguém pode ler para a gente do versículo 1 até o versículo... Cadê? Versículo 4. 1 ao 4, por favor. Capítulo 16, Lucas 16, 1 a 4. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tirar a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Ok. Obrigado, Renato. Vamos já trabalhar o restante. Aqui nesse ponto eu queria bem assim, abordar esse início para a gente poder entender com clareza essa forma como Jesus está ensinando. A gente pode ver, pelo menos o texto deixa claro que ele está trabalhando no mesmo contexto do capítulo 15. Só que aqui no capítulo 16, ele vai focar o que público? Os seus discípulos. Ele vai focar os seus discípulos. E ele diz no versículo 1, disse Jesus também aos discípulos, havia um homem rico. E esse homem rico, ele tinha quem? Um administrador, como se fosse a ideia de um mordomo, alguém que gerenciava o quê? A sua casa. Então, ele administrava os negócios e ele entregava a uma pessoa, normalmente a um servo antigo, o servo mais antigo da casa, ele recebia a incumbência, ele recebia essa tarefa
por parte do seu senhor para quê? Para gerenciar a sua casa, para gerenciar os seus recursos. Essa daqui, a gente vai perceber que a administração desse homem vai além da casa, porque a gente vai ver, por exemplo, ele administrando a questão lá de devedores em relação a trigo, em relação a azeite. Então, provavelmente, ele também administrava o quê? A produção, ou aquilo que o homem comercializava. Então, a gente podia ver que a responsabilidade dele era muito grande. Ela ia além da própria casa de quem? Desse homem rico. Agora, qual é a característica desse administrador? Ele era uma pessoa fidedigna, uma pessoa honesta. De acordo com o versículo 1, o que diz aí no versículo 1? O que aconteceu lá sobre esse administrador? Defraudando. Defraudando, ele foi denunciado, né? Versículo 1 lá no finalzinho. E este quem? O administrador. Ele foi denunciado como quem estava a defraudar o quê? Os bens de quem? Do homem rico. Então, ele estava defraudando, ele estava cometendo fraude. Né? Então, a gente pode ver que isso não é privilégio do Brasil. Nos últimos anos, nas últimas décadas, isso não é um privilégio do nosso país. Isso já era lá antigamente, na época de Jesus, isso já era normal. Por quê? Porque isso é fruto do pecado. Já existia muita corrupção, né? Justamente. Mas por que tem a corrupção? Porque o homem jaz aonde? No pecado, jaz no maligno. O mundo, né? Ele jaz no maligno. Isso é fruto do pecado. E aí a gente pode perceber que esse homem estava numa condição de corrupção. Ele estava fazendo aquilo que era inconveniente, a função que ele desempenhava, porque ele tinha um papel importante diante daquele homem rico. Só que o que ele estava fazendo, ele não estava agindo de acordo. Não estava agindo de acordo. Aí um ponto interessante, versículo 2. Então, mandando-o chamar quem? O homem rico, chamaram quem? O administrador, disse para ele, o que é isso que ouço a teu respeito? Olha lá, ele foi levado, ele foi movido pela denúncia. Quando falaram para ele, a gente não sabe se já havia outra, não tem como a gente dizer no texto, mas quem disse isso ao homem rico fez com que ele pudesse chamar esse homem. Chamou esse homem e disse, o que é isso que ouço ao teu respeito? Presta contas da tua administração. Presta conta da tua administração. Por que motivo? Porque já não podes mais continuar nela. Então, significa que o desligamento desse homem, ou seja, o juízo desse homem rico em relação ao seu administrador, ele era o quê? Iminente. Quando surgiu a dúvida, porque se há uma denúncia, né, ele está mostrando que já havia o quê? Um indício de corrupção, de fraude. E aí o que é que o dono faz? Ele vai lá e vai desligá-lo. Tanto é que ele diz, presta conta da tua administração. E ao prestar essa conta, a gente pode ver que a demissão dele, ela é iminente, ou seja, ela vai ocorrer, ou já ocorreu. Ela só não ocorreu de fato, porque o dono, ou seja, o homem rico, quer o quê do administrador infiel? Ele quer que ele preste contas. Ele quer evidenciar a denúncia. Ele quer evidenciar o que ocorreu, o dano, né? O dano, para que justamente ele concretize o quê? A demissão. Ele vai embora. Tanto é que, como a gente viu na leitura, ele vai ser levado a se preocupar com isso. Continuando, versículo 3. Disse o administrador consigo mesmo. E aí, nesse caso, depois da abordagem do Senhor, né? É aquela situação que o homem pensa assim, espera lá, a pessoa não fica preocupada quando ela está fazendo o que é errado. Ela vai ficar preocupada quando ela é descoberta ou quando ela é denunciada. Aí ele vai passar na preocupação. E é o que a gente pode ver nele. Ele disse, versículo 3, disse o administrador consigo mesmo, que farei, pois? Meu senhor me tirar de administração, e agora? Eu só sei fazer isso.
O que eu vou fazer se ele me tirar? Aí tu já imaginou, sendo um homem rico, ele, ao administrar os recursos, isso dava status para ele? Dava, porque ele representava o seu senhor. Agora, e aí é o que a gente vai ver nas palavras dele, ele vai se preocupar, e o meu status? Trabalhar com a enxada, eu não posso. Mendigar, também. Eu tenho vergonha. Por que ele tem vergonha? Por causa do status adquirido. Já Vai ser imaginou? rebaixado, né? Justamente. Só que ele não pensou nisso antes, né? Ele veio a pensar no momento que o senhor dele foi lá e, olha, o que é isso que estão dizendo a teu respeito? Aí ele se preocupou. Mas antes disse, não, eu não vou fazer, porque olha lá, o meu senhor me encarregou, eu tenho um papel a prezar, eu tenho um testemunho a zelar. Não. Ele foi fazendo, despreocupado, quando menos do que nada, vem o senhor e diz assim, e aí, o que aconteceu? E aí ele vai começar a pensar no resultado. Diga, irmão José. Então, justamente aquilo que nós estávamos conversando um pouco antes de começar a aula. O nosso compromisso com a igreja é ensinar e as pessoas aprenderem. Agora, imagina só, um dia nós vamos prestar contas do que fizemos quando tivemos a oportunidade de ensinar. E o que é que o Senhor está ouvindo de nós? Ele está lá, o relatório está lá. Não vai ter como nós termos desculpas. Então, eu já vejo o Senhor falando, ensinando a nós, pregadores e professores da palavra do Senhor, a outros. Então, isso aqui eu pego para mim, lição para mim. É como Deus é um homem rico e eu sou esse servo, esse administrador. Agora, se eu não tiver como prestar conta para ele e for envergonhado, eu vou estar em mais lençóis, porque lá onde os salvos não irão, aliás, onde os salvos, aonde não irão os salvos, é terrível, hein? Lá é quente. E um ponto importante, né? Como é que nós, como proclamadores, né, pegando esse ponto que o senhor refletiu, e a gente vendo aqui a postura desse homem, o papel que nós temos como proclamadores do reino, de buscar o aprendizado, de nos fortalecermos no ensino, de transmitirmos para as pessoas, seja da maneira mais simples possível. Porque às vezes a gente pensa que, por exemplo, pregar ou falar de Jesus ou falar do reino restaurado é para a gente abrir a Bíblia. Sim, é necessário, mas nós podemos levar as pessoas, indagar as pessoas, levar a pessoa à reflexão, citando um versículo. Usando um exemplo, uma simples conversa, a gente pode levar as pessoas ao entendimento. Como uma certa vez eu comentei com os irmãos aqui, conversando com uma colega sobre a ceia. E aí ela chegou à conclusão, assim, finalizou o nosso almoço, ela colocou a mão no queixo e disse assim, sabe, eu nunca pensei sobre a importância da ceia como você me trouxe agora. Por quê? Lá onde ela se reúne, eles tomam a ceia, como eu posso dizer assim, não é todo domingo. E aí eu disse, mas como que vai se tomar a ceia? Não toma todo domingo? Se o fato de tomar a ceia, a gente vai lembrar aquele que é a razão de ser da adoração. Então, como é que a gente vai deixar o dono da festa, ou seja, aquele que dá razão de ser da adoração pública, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano? E aí, todo domingo, a gente vai fazer a celebração e deixa Jesus de fora. Não tem razão. Aí foi quando ela disse, é verdade. Eu nunca pensei dessa forma. E aí que está o ponto. Numa conversa, mediante o entendimento que a gente vem a ter a respeito de um determinado assunto da Bíblia. E aí a gente pode levar as pessoas a essa indagação. E a partir daí, ela pode ser levada ao quê? A ter esse entendimento. Então, você vê como cada um de nós é importante, como cada discípulo é importante, como o conhecimento, a busca e a aplicação desse conhecimento, da maneira mais singela, mais simples, ela é importante.
Então, isso é valioso. Cada um de nós, né, tem um papel relevante. Esse homem aqui que Jesus está colocando durante a parábola, ele tinha um papel relevante. Mas sabe o momento que ele pensou sobre a importância dele? Só no momento que as coisas ficaram difíceis. É como se eu e você tivéssemos o desejo de ser verdadeiros discípulos ou sermos proclamadores do reino, quando, infelizmente, só um exemplo, irmãos, a gente fosse aplacado por uma enfermidade e ela impedisse de a gente poder fazer. E aí, pelo fato de a gente não estar impedido de poder fazer, aí pudesse dizer, não, poxa, mas como eu gostaria de ensinar, mas como é que eu gostaria de fazer isso, como eu gostaria de fazer aquilo, e aí não vamos poder mais fazer. Então, o que a gente pode fazer? Façamos hoje o máximo que a gente pode, para que justamente nós possamos ser servos, né? Como o senhor bem colocou. Deus está olhando, Deus está gerenciando, Deus está olhando por todos nós, e que a gente possa fazer isso de maneira adequada. Como esse homem falou, pera lá, trabalhar com a enxada, ou seja, trabalhar na terra não posso. Mendigar também eu tenho vergonha, é muito assim, é muito menosprezo pelo status que eu tenho, eu vou mendigar, já imaginou? A vergonha na cabeça dele que eu vou sentir por causa do status. Eu sei o que farei, versículo 4, para que quando for demitido da administração, me recebam em sua casa. Então, ele já vai se preparar para quê? Para aquilo que vai acontecer, para aquilo que é iminente, ele vai prestar contas. E ele já sabe que a demissão já tá dada. O que falta concretizar é justamente a prestação de contas. Do versículo 5, aliás, desculpa, versículo 5 até o versículo 8. Alguém pode ler para a gente? Versículo 5 ao versículo 8. Posso ler aqui, Alessandro? Pode ler, mano. Tendo chamado cada um dos seus devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, 100 cada de azeite. 100 cada de azeite. Então disse, toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro, tu, quanto deves? Respondeu ele, 100 coros de trigo. Disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel. Quando se houvera afitadamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis nas suas próprias gerações do que os filhos da luz. E aí o ponto que a gente vai observar, obrigado, irmão José, como a gente viu no versículo 5, então ele vai se preparar para o futuro. Ele vai se preparar para as consequências daquilo que ele fez, né? Na situação que ele está, ele vai fazer o quê? Já pensando no futuro dele, e aí que está o ponto. Jesus está levando os discípulos que estão ouvindo, como a gente viu lá no versículo 1, a também pensar na sua condição. Diante de quem? Diante do Senhor. Diante daquele que está olhando, daquele que nós estamos administrando recursos que não são nossos, como proclamadores, né? Como propagadores do reino restaurado. E de quem é o recurso? É de Deus. Sejam esses recursos espirituais, sejam esses recursos o quê? Materiais, financeiros. São recursos que não nos pertencem. E o que a gente precisa fazer? Precisa usá-los da melhor maneira possível, como a gente vai ver no decorrer. Aí ele fala, versículo 5. Então, ele chama os devedores. E aí, versículo 5, ele chega para o primeiro e diz, quanto é que tu deves ao meu senhor ou ao meu patrão? E aí, na NVI, ele trabalha bem interessante, que ele diz assim, 100 potes de azeite. Então, ou seja, jarros, né? 100 jarros de azeite. E aí ele chega lá e diz assim, então toma a conta, assenta-te, e é para assentar de que forma? Olha lá a característica que ele diz, assenta-te e faz o quê? Versículo 6, lá no finalzinho, é para escrever 50, mas é para ele escrever de que forma? Depressa, né? Depressa, por quê? Depressa.
Ele tem tempo para perder o administrador? Não. Não. Ele é o primeiro. Esse que ele está atendendo é o primeiro. Então, vem o primeiro e tem outros. E aí, o que ele vai fazer? Ele precisa de pressa. Ele tem que otimizar o tempo. E aí que está um ponto importante para a gente refletir. Como nós, como propagadores do reino, a gente precisa otimizar o nosso tempo. O tempo, às vezes, a gente pensa, diz assim, ó, o tempo ele está ao nosso favor, não é verdade? Quando a gente faz um aniversário, a gente diz assim, ó, parabéns, a gente completou mais um ano, até o Enio uma vez brincou. Quanto mais o tempo passa, mais a gente se aproxima do começo, da eternidade, não é verdade? E quanto mais tempo a gente se aproxima do tempo do início da eternidade, a nossa conta ela vai ser pedida. Isso quer dizer que eu e você, como propagadores do Reino Israel, precisamos usar o nosso tempo o quanto antes. Agir o quanto antes, nos prepararmos o quanto antes, anunciarmos o quanto antes, usarmos os nossos recursos o quanto antes. Por quê? Olha o que esse homem fez. Depressa, assenta-te depressa. E escreve o quê? 50%. 50%, eu não sei se era novembro. Essa história, se ela ocorreu no contexto de novembro. Não sei se era uma Black Friday. Não sei, mas ele pegou 50% de desconto. 50% de desconto no azeite. Aí ele vai lá, versículo 6. Respondeu ele, 100 cadros de azeite. Então toma, senta-te depressa e escreve 50. Veio o segundo, 7. Depois perguntou ao outro, tu quanto deves? Eu achei interessante porque ele está sendo bem objetivo. Não tem uma expressão, não sei se os irmãos conhecem no Sul, que quando o camarada está comendo lá, ele está comendo, aí o camarada pergunta assim, tu tem pai? Aí o camarada já, para não perder a conversa, ele disse nem mãe, para ele não perder tempo na hora que ele está comendo. Então, o administrador aqui, o que ele está fazendo? Disse, olha, vem cá tu, depressa, né? Eu já chamo o segundo. Tu, quanto deves? Aí ele vai lá e responde, olha, eu estou devendo 100 tonéis de trigo, ou 100 barris de trigo. Estou devendo 100 tonéis de trigo. Vai lá, toma a tua conta e escreve 80. 20% de desconto. Talvez, aí você deve estar se perguntando, talvez porque o trigo naquela época ele fosse bem mais valioso que o azeite. E a gente pode ver que tanto um quanto o outro, eles são essenciais no contexto deles. Mas provavelmente o trigo, né, como era a matéria-prima do pão, provavelmente ele era muito mais valioso do que o quê? Do que o azeite. Por isso que o desconto provavelmente foi menor. Mas aí que está o ponto. O que ele está fazendo? Ele está tentando diminuir o prejuízo de quem? Do seu senhor. Se antes ele não tinha 100 fardos, aliás, 100 potes de azeite, agora ele vai estar garantido pelo menos a metade. Se ele não tinha nada de trigo, agora ele vai ter pelo menos 100 tonéis de quê? De trigo. E olha o ponto. Então, 80, perdão, porque ele abriu mão de 20, garantiu 80. Então, ele está diminuindo o quê? O prejuízo. De quem? Do seu senhor. E aí ele continua, escreve 80. E aí vem um ponto que às vezes a gente se confunde, né? Quando a gente lê no início do versículo 8, quem é que está elogiando o administrador? É Jesus ou é o senhor do administrador? O patrão dele. É o patrão dele. É, senhor, né? Senhor do administrador. Isso, obrigada, Lica. Diga, irmã Clara, a senhora quer falar? Não? Ok. Vamos lá. Então, é o patrão dele. Então, quando a gente lê aqui, versículo 8, o Senhor, e elogiou o Senhor, o administrador, o Senhor que está elogiando aqui não é Jesus. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque, né, como o Enio uma vez ensinando esse texto, a gente não pode dizer que Jesus ele está enfatizando a conduta inadequada do administrador, não. O fato de ele estar assim, passando a mão pelo fato de ele ter sido fraudador ou corrupto, não. Quem está elogiando, né, o administrador infiel é o senhor dele.
porque ele vai ser demitido, ele está prestando a conta. Só que o estrago ele diminuiu bastante. As perdas do seu senhor, pelo tempo, lembra lá, versículo 6, vai lá, senta depressa, escreve, 50. Então, ele, tempo hábil, conseguiu o quê? Trazer um relatório que para o senhor dele, né, foi agradável. Tanto é que ele elogiou o Senhor, versículo 8, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Aqui no original, a palavrinha usada para atilada, ela é traduzida por sabiamente. Ou seja, ele teve sabedoria, mas não no sentido de sabedoria no contexto bíblico, mas sabedoria de ele foi um homem assim sábio, ou seja, ele agiu de maneira rápida, ele agiu de maneira precisa e ele agiu de uma maneira para o quê? Para atender de uma forma que pudesse o quê? Agradar ao seu Senhor. Irmão, não entendi. Não entendi. Vamos lá, a palavra atilada, pode falar, irmã Maria. Não, eu não entendi. Por exemplo, no 6, está falando que você me deve 100 e eu pago 50 e o devedor ainda fica satisfeito? Porque vamos lá, deixa eu só comentar o que eu já havia dito, irmã Maria Helena. É tipo assim, ele não tinha o dono, no caso o senhor do administrador, ele não tinha, ele emprestou ou vendeu, né, para esse determinado credor, devedor, e ele até então não tinha pago. Ele não tinha nada. De 100 potes, aqui na tradução da NVI fala 100 potes de azeite. Ele não tinha nada. Agora ele vai ter 50. Ele não tinha nada de trigo. Agora ele tem 80 tonéis. Pois é. Não, eu entendi isso. Uhum. É que, assim, se você me deve 100 e você me paga 50, eu fico satisfeita com isso? Um ponto que a gente pode observar, que eu observo, dona Maria Helena, pelo elogio dele, é justamente a forma rápida, porque ele já sabia que havia algo errado. Tanto é que, como a gente viu, antes mesmo de ele fazer a prestação de contas, se a gente observa lá no versículo 2, por isso que eu enfatizei, né? Quando ele diz assim, ó, presta contas, versículo 2 no finalzinho, presta contas da tua administração. Por quê? Qual é o motivo? Já não podes mais continuar nela. A conta dele, trazendo para os nossos dias, a conta dele já está batida. Entendeu? Mesmo com a denúncia, o Senhor só quer a prestação de contas para fechar o balanço da gestão desse administrador. A conta dele já era. Então, o que esse homem vai fazer? Ele vai tentar diminuir o prejuízo do seu senhor, porque a fama pela sua conduta já é inadequada. E outra, ao dar esse desconto, ele está pensando no seu senhor, mas ele também está pensando nesses devedores que depois podem apoiá-lo, já que ele não pode trabalhar com a enxada e já que depois ele também não pode mendigar. Então, ele vai ter o quê? Como eu posso dizer aqui, é como se ele tivesse uma vantagem também, no sentido de ter os ganhos, mesmo com perda para o seu senhor, mas também ter uma vantagem diante desses devedores, para trabalhar para eles, para não trabalhar com a enxada nem mendigar. Como se ele tivesse feito um favor. Justamente. Então, ele está favorecendo isso. Os devedores ele está diminuindo o prejuízo do seu senhor, mas ele também está favorecendo os devedores. E como aqui ele já está desligado, então ele vai encontrar mercê diante de quem? Diante dos devedores. Por quê? Trabalhar com a enxada, ou seja, na terra, ele não pode mendigar, ele tem vergonha, por causa do status que ele tem, para quem ele trabalhava, né? Deu para ficar claro, Maria? Não, sim, é porque juridicamente, se você tem uma empresa falida, você vai lá e negocia com os devedores e com a massa falida, mas a pessoa não vai ficar satisfeita de forma nenhuma, porque se ela tinha 100 para receber e recebe 50, ela não vai ficar. Então, é um acerto assim, já que está tudo perdido, eu aceito isso e me dou por satisfeito. Então, é mais ou menos isso também.
Isso, né? porque ele já tinha sido desligado. Ele já estava desligado. Dá para entender assim de uma maneira clara no versículo 2. Ele já está com a conta batida, é eminente. O que Tá. falta só para fechar a conta é justamente a prestação, de ver de que forma ele vai entregar a administração. Está Isso. claro. Está claro que ele já estava despedido, ele só estava fazendo aquilo para amenizar a situação dele. Porém, Justamente. se ele também não tivesse feito isso, se os devedores não tivessem aceito, eles poderiam exigir o pagamento da totalidade do senhor dele. Isso. É uma outra situação também, quer dizer, ele correu o Isso. risco de também não dar certo essa infidelidade ou aí, sei lá, essa corrupção que ele estava fazendo. Mas tá bom, eu entendi. Obrigado, irmã. Obrigada. Irmão Sérgio, o senhor tinha levantado a mão? Eu tinha, porque tu citou que tu colocou como o dono tivesse vantagem, né? Tivesse vantagem. Não era o caso ali, ele não ia ter vantagem. Mas, claro, mas o administrador facilitou os outros também para poderem pagar mais rápido. Tá? Não que ele fosse ter essa vantagem, o dono e por isso ele admira, né? Porque ele também faz para ele poder ser recebido na casa dessas pessoas também. Existe a intenção dele é essa, né? Ele vai diminuindo, e por isso, como tu disse, ele está dizendo, anota rápido aí, anota rápido, antes que saia da casa lá, né? Então, ele diminuiu, porque aquilo ali não ia fazer para aquelas pessoas, ia fazer um enorme efeito, 20, 50 ia fazer. Para o dono, para o patrão, não ia fazer essa diferença. Pela quantidade, provavelmente, que ele tinha, né? Porque a gente pode perceber o status, né, que esse administrador tinha, né? Ele ia, talvez, as coisas iam ser prolongadas. Ele ia receber esse dinheiro, mas ia demorar mais. Demorar. E para ele tinha bastante. Esse dono, ele era uma pessoa rica para poder fazer todos esses empréstimos, era uma pessoa rica, né? Era uma pessoa rica. Então, ele diminui, vai ser aceito lá, o patrão vai recebido, vai ser mandado embora mesmo, né? Daí o patrão se admira, né? Se admira do que ele fez. É por aí, tá? Muito obrigado, irmão. E aí um ponto que a gente pode observar como ele faz esse elogio, e aí Jesus ele complementa, né? Ele faz a transição no versículo 8, quando diz, olha, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua geração do que os filhos da luz. E aí ele vai trazer essa questão da hábeis, trazendo a ideia da habilidade. Ou seja, em uma situação difícil, que é o que a gente vai ver, quando esse homem ele é cobrado, o seu status, a sua situação está em xeque, olha como é que ele agiu. E aqueles que são da luz, como é que a gente precisa agir? Como eu até comentei logo durante aqui, o tempo, cada dia que a gente acorda, é menos tempo nessa vida que nós temos, ou seja, é menos tempo para servir, menos tempo para ensinar, para aprender, para nos alimentar no contexto espiritual. Isso mostra que isso vai contando como se fosse uma contagem regressiva. E como é que a gente precisa lidar com essa realidade? Com habilidade, otimizando as situações, otimizando o nosso preparo, otimizando o nosso serviço no quê? No sentido de fazer, entendendo a emergência, a urgência, a nossa emergência no sentido de servir a Deus e sermos servos úteis. E a urgência das pessoas considerando a condição que elas estão diante daquilo que Deus estabelece. Entendeu? É como se a gente viveu no momento da pandemia. A população em risco iminente de ser contaminada por um vírus e o contexto mundial tentando providenciar uma solução para amenizar justamente as perdas, ou seja, a morte. E se a gente traz isso para o contexto espiritual, o pecado sendo a pandemia, o evangelho sendo aquilo que é a solução da parte de Deus. Nós, como aqueles agentes de saúde que estão levando para as pessoas a solução para a pandemia, que é o pecado. E aí o que a gente precisa fazer como proclamadores do reino restaurado?
é ir e alcançar o máximo de pessoas possível. Não, mas eu não gosto da vacina. Ok, mas entenda os benefícios, aquilo que ela vai trazer para a sua vida. Entendeu? E aí olha o ponto que a gente vai trabalhando. E aí levando, e a urgência que tem. Porque a pandemia, no caso do pecado, está matando pessoas. Mas a solução ela já está aí há milhares e milhares de anos. Solução essa trazida por quem? Por Jesus, aquele que trouxe a restauração. E agora nós, como propagadores dessa restauração, precisamos entender a importância do nosso trabalho e daquilo que precisamos levar para quem? Para as pessoas. Versículo 9. E eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos os recebam no tabernáculo eterno. Aí vem um ponto bem interessante, que eu, ao ler a versão NVI, diz assim, capítulo 16, versículo 9, na NVI, é bem esclarecedor. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. Como é que é ganhar amigos? É nós usarmos o recurso que nós temos. Independente, né, de valores, mas usarmos os recursos com objetivo. Com objetivo de quê? De podermos fazer o quê? Que a palavra seja pregada, que esses laços sejam estabelecidos. Por isso que ele comenta no versículo 9, por isso usem da riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. E aí a gente compreende o final. Por quê? De forma que quando ela acabar o quê? O recurso financeiro. Estes o recebam aonde? Nos céus. Quando ele fala moradas eternas, é nos céus. Então, isso mostra que os recursos, os talentos, aquilo que nós temos fisicamente falando, precisamos usar com objetivo, para que as pessoas, assim como nós, um dia possamos estar aonde? No galardão eterno. No galardão eterno. Então, precisamos usar o que temos, seja a nossa vida, seja o nosso tempo, seja o nosso talento, o dom e os dons que Deus nos concedeu, sejam os recursos financeiros. Para quê? Para que, através disso, um dia, cada um de nós, junto com aquelas pessoas que nós levamos a solução, a restauração, possamos nos encontrar em que situação? Na eternidade, juntos, louvando e agradecendo o nome de quem? Do Senhor. Ou seja, tendo sobre a nossa vida a plena restauração trazida por Jesus. Por isso que ele diz, vos recebam nos tabernáculos eternos. E aí o versículo 10, é uma frase, uma expressão que a minha mãe, eu lembro muito garoto, né, como eu já comentei aqui, a minha mãe quando se converteu lá em 1984, eu tinha 7 anos de idade. Aí nós somos 4 filhos, 2 homens e 2 meninas. Aí ela chegava domingo de manhã, ela chegava, antes de a gente sair, ela distribuía as nossas ofertas para a gente ir para a sala das crianças e dar. Só que tem um detalhe, ela nunca disse, vamos supor que ela dava lá 3 notas de R$1, só para encargo de exemplo. Ela nunca dizia assim, ó, tá aqui DX para oferta. Não, ela deixava o nosso encargo. Daquele valor que ela deu, quanto a gente daria para a oferta. Olha a responsabilidade que ela nos incumbia. E aí, quando a gente chegava em casa, a gente ia almoçar, ela perguntava, você deu sua oferta? Sim ou não? Só isso ela perguntava. Porque ela já ia trabalhando a nossa responsabilidade do quê? E ela dizia isso aqui, que a gente vai ler no versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Aí eu fico me imaginando, eu, garoto, agora eu tenho 45 anos de idade, e eu lá atrás, com 7 anos de idade, recebendo a minha oferta para doar na sala das crianças e ver o aprendizado que eu trouxe para a minha vida. Entendendo que aquilo, né, que Deus me abençoa, eu preciso compartilhar com quem? Com a igreja. Com as outras pessoas, com aqueles que não conhecem. E isso é só parte.
Ofertar a Deus não é só nosso recurso financeiro, não. É a nossa vida, é o nosso tempo, é a nossa disponibilidade. É muitas vezes o veículo que nós temos, os recursos que nós temos, é muito amplo. Então, nós precisamos entender isso. Seja no momento de escassez, seja no momento de fartura, precisamos ser o quê? Fiéis. Fiéis. Porque Deus, ele é o quê? Fiel. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, é também o quê? Injusto no muito. É justamente isso. Então, precisamos entender, refletir. E algo que eu aprendi com a minha mãe é algo muito pessoal, né? Quando a gente vai falar de oferta, de se doar, é muita questão pessoal. E aí que está um ponto. É nós e Deus. E aí aumenta a responsabilidade. E eu cresci justamente com esse sentido. É como se Deus pegasse o recurso e chegasse e dissesse aqui, está aqui, ó, para cada um de vocês. E eu e você vamos, como administradores, vamos fazer. Aí só que tem um detalhe. Deus sabe o quanto cada um de nós pode fazer. Deus sabe do nosso tempo, Deus sabe das nossas condições. Né? É individual. Cada um aqui não pode se medir pelo outro, porque cada um de nós tem um contexto diferente. Só que aquele que avalia cada um de nós sabe das nossas condições. E é aí que está a beleza disso. Porque nós vamos ser medidos nas condições que ele nos deu, nas condições que nós temos de tempo, de rotina, de vida, de preparo, de aprendizado. E isso está na mão de quem? De Deus. Mas eu e você precisamos entender que a nossa responsabilidade é grande. É grande. Precisamos fazer o quê? A nossa parte. Por quê? Porque nós somos aqueles que propagam o reino restaurado. Continuando, versículo 11. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injustas, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Ou seja, se a gente não usar bem o recurso financeiro que Deus não tem nos dado, como é que a gente vai receber a verdadeira riqueza? E que verdadeira riqueza é essa? Física ou espiritual? Espiritual. 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 É riqueza lá do alto. É a vida eterna. É a paz com Deus. É saber que nós estamos fazendo bem. Pegando aqui o princípio do administrador, é que nós estamos, ao invés de sermos administradores infiéis, nós estamos sendo administradores fiéis. E ao sermos administradores fiéis, Deus está guardando o melhor para nós. E o melhor para nós não se restringe a essa terra, se estende para a eternidade. Por isso, precisamos fazer o nosso melhor. Por isso, precisamos fazer em tempo hábil. Por isso, precisamos entender a nossa emergência de fazer. E precisamos entender a urgência da necessidade das outras pessoas. Porque Jesus aqui teve 3 anos para pregar tudo isso que a gente está vendo. Ele veio, ele foi assim. Não. Ele ia trabalhando e trabalhava de maneira focada, objetiva, com cada um dos públicos que ele trabalhava. Por quê? Porque podia ser a última vez que aquela pessoa ia ouvi-lo. Mas ouvindo, ele já ia plantar semente dentro daquele coração. Seja pecador ou publicano, seja quem? Fariseu ou escriba, saduceu, um religioso da época. Ele estava plantando uma semente naquele coração. Entendeu? Por quê? Para ver a possibilidade de ele se permitir ser restaurado por quem? Pelo ensino trazido por Jesus. 12. Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? E aí que está o ponto. O alheio, o que seria? Seria aquilo que Deus nos dá. É aquilo que Deus nos dá. Então, quando nós vamos no momento da oferta, dar a oferta que nós estamos dando, nós estamos devolvendo a Deus um recurso que não é meu nem seu. É de quem? É de Deus.
Estamos administrando um recurso. Aí alguém vai dizer, muito ou pouco, independe. O que nós estamos fazendo lá, precisamos fazer, como diz lá em Corinto, precisa ser proposto de acordo com o nosso coração. Por quê? Porque Deus sabe o quanto podemos fazer. E quando nós fazemos conforme a expectativa de Deus, nós estamos gerenciando aquilo que é do alheio, na expectativa que vamos receber aquilo que é dado por Deus mais para frente no sentido espiritual. Ninguém pode servir a dois senhores, versículo 13. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará-se a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E aí que tem o grande detalhe. Nós não podemos ter amor pelo dinheiro, porque como fala lá em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, o dinheiro é a raiz de todos os males. Nós precisamos ter o domínio sobre o recurso, não o recurso que precisa dominar o nosso coração. Então, se é para trabalhar com objetivo, para sustento da nossa família e para que a gente possa ter qualidade no nosso ofertar e no apoio financeiro dos nossos irmãos e da igreja. Nós sabemos que passamos por momentos difíceis, né? Sabemos que muitos irmãos passam por dificuldades financeiras. E o que a gente precisa fazer? Ajudá-los. Ajudá-los. Alguém pode dizer, não, mas eu tenho tão pouco e eu não posso ajudar. Aí imagina, como uma certa vez eu ministrando a oferta, eu comentei a seguinte expressão, ó, ninguém pode dizer eu tenho muito pouco para ajudar terceiros. Alguém pode pensar, eu fui olhar na minha despensa para ajudar a benevolência, tem 2 quilos de arroz. Mas pode ter algum irmão que na casa dele não tenha nenhum. Se eu tenho 2, eu posso dividir um com ele. Olha lá, será que eu não tenho algo para compartilhar com o irmão? Esse que é o ponto. É só nós olharmos, só a gente observar. Por quê? Porque nós precisamos entender que eu e você estamos aqui como propagadores do reino restaurado, como restaurados por Jesus. Mas nós também somos instrumentos para levar o quê? A restauração. Mas para isso precisamos entender que aqui nós estamos para servir a Deus. E as riquezas, Sandro? As riquezas são para a honra e glória do Senhor, para o nosso alimento, mas também para a gente usar em prol de quem? Da igreja do Senhor. Da igreja do Senhor. E isso é um privilégio que nós temos. Para o quê? Para o nosso crescimento, para o fortalecimento dos nossos irmãos e para a propagação do reino, como o próprio Senhor nos ensina. E aí é um ponto que a gente observa. A palavra-chave aqui, né, como a gente pode observar, é ser um administrador fiel. O que é ser um administrador fiel? No contexto de Lucas, é ser alguém que entende o seu papel como propagador do reino. E o que ele vai fazer? Ele vai agir com habilidade, com sabedoria, ele vai usar os recursos que ele tem, sejam eles financeiros ou não, seja de tempo, seja de vigor, seja de disposição, e ele não vai contar limites ou barreiras para usar isso, para que a restauração de Deus possa ser propagada e que pessoas possam ser alcançadas, independente das dificuldades. Ele vai e anuncia o quê? A vontade do Senhor, para restaurar o quê? Vidas. Se a gente parar para pensar, uma palavrinha antes da oração final, para a gente refletir, quem pregou o evangelho para a gente, se ele tivesse se restringido, não, eu não vou pregar o evangelho para Maria Helena, para Rosineide ou Alica, para Mariana, para Maria, para Dona Clara, para o Serjão, para Dona Jura, para Dona Ivani, para o Renato, para a Geisa, para a Sara, para o Sandro, para o seu Aníbal, para a Dona Jovina, para o seu José Carlos, para os irmãos que vão estar nos assistindo no YouTube. Se esses irmãos não tivessem pregado o evangelho para nós, entendendo a nossa necessidade, de onde nós estávamos, essas pessoas entenderam a urgência que nós tínhamos na nossa vida. E qual é essa urgência? A restauração trazida por Jesus. Eles entenderam a emergência deles de poder cumprir o seu papel. E cumpriram tão bem que, graças a Deus, eu e você hoje estamos aqui e podemos fazer da mesma maneira para com outras pessoas. Sejamos propagadores. Entendamos o nosso papel. Mas, acima de tudo, entendamos a necessidade que as outras pessoas também têm
da restauração, trazida por quem? Trazida por Jesus. Alguma pergunta, algum comentário antes da nossa oração final? Amém. Amém. Irmão Aníbal? Obrigado, irmãos. Muito obrigado. Boa noite, né? E que Deus possa continuar nos dando sempre esse vigor, vida, e que possamos continuar nos alimentando para poder alimentar, edificar e ensinar outras pessoas. Irmão Aníbal. Amém, meu irmão. Amém, graças a Deus. Obrigada, Alessandro. Vamos orar, vamos orar. Grande Pai poderoso, Criador do céu e da terra, louvado, engrandecido, Deus Pai, seja o teu nome. Graças te damos, Deus Pai, pelo privilégio, pela oportunidade tão maravilhosa, estamos nós reunidos, Deus Pai, neste momento que estamos estudando as tuas santas palavras, neste momento, Deus Pai, que recebemos a informação de Lucas, do livro Restaurado, nessa live de hoje, nós, como restaurados do Senhor, estamos agradecendo por tudo que Deus tem feito por nós, tudo que Deus fez pela igreja. Ó Pai, agradecemos também o alimento, o ar que respiramos, a terra que pisamos, Deus Pai. Tudo isso nós estamos aqui te agradecendo e te pedindo, Deus Pai. Dai a cada um que está representado neste momento, nessa live de hoje, para que cada um possa ser restaurado, possa realmente estar convicto e certo que só é Jesus nosso único Salvador. Precisamos de Jesus, dependemos de Jesus. Sem Jesus não somos nada. Por isso, Deus Pai, fica com cada um, alimentando e fortalecendo, dando a compreensão, o entendimento, a força, a coragem, para que eles possam resistir todas as provações e estar sendo sempre pronto para o serviço do Senhor. Por tudo isso, Deus Pai, nós agradecemos nessa noite tão maravilhosa e pedimos uma noite de paz para todos. Em nome do teu Filho, que é o nosso Salvador, Cristo Jesus, nós agradecemos. Amém. 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 Obrigada, Sandro, pela aula. Graças a Deus. Obrigada, Sandro. Obrigada. Pela tua recuperação de saúde. Obrigado. Tchau, dona Jovina, Zé Carlos. Obrigado. Boa noite, Renato. Boa noite. Renato, Moisés, boa noite. Hoje a gente vai viajar para um lugar diferente. A gente vai lá para Recife agora. Vamos lá para o Nordeste. Vamos para Neminha já agora. Desce o Rio abaixo. Tchau, gente. Obrigada, Boa noite. Alessandro. Vamos lá. Boa noite, Lídia. Boa noite, Dona Boa noite, Maria Jovina. Helena. Boa noite, Sara. Boa noite, Dona Gigina. Boa noite, Maria. Sandra. Vamos lá. Vamos já se ver já lá em Recife. Vamos lá, Dona Maria.